Oi pessoal, começando aqui mais uma videoaula nossa. No tema de hoje a gente vai falar sobre Alta Idade Média, referente à aula 5 do terceirão. Essa é uma aula longa, que a gente vai falar sobre assuntos importantes, como o islamismo, também o Reino dos Francos, também falaremos sobre o Império Bizantino e sobre a construção do feudalismo. Então vamos lá, vamos entender esses temas aqui bem legais, a gente tem uma compreensão de como a Idade Média está se formando na Europa. Para começar, quero chamar a atenção para esse termozinho aqui, alta. Quando a gente fala alta, eu já fiz algumas vezes para vocês, alta a gente está querendo dizer que é um processo de formação, de construção. Ou seja, então entre o século V e o século X, pós-queda então do Império Romano do Ocidente, a gente tem um processo de formação do que nós chamamos de Idade Média. Legal entender, galera, que então a gente vai ter a construção ainda de algumas estruturas básicas que a gente vai ver mais à frente. Então estamos nesse processo. A gente começa entendendo a Alta Idade Média não pela Europa, mas a partir lá do islamismo. Bom, o que acontece, né? A região então vai ser a Península Arábica, e nessa Península Arábica existiam tribos nômades dos sarracenos que viviam de forma politeístas, e eles são nômades porque eles circulam de oásis em oásis, enfim, procurando lugares interessantes no meio do deserto, e em algum desses lugares vão fundar cidades um pouquinho maiores, mas eles são politeístas, ou seja, são vários deuses ainda. De todos os centros formados pelos nômades sarracenos, dessas tribos árabes, a maior delas vai ser, a maior região vai ser Meca, fundada como uma cidade sagrada, porque era um centro de culto desses vários deuses politeístas que o pessoal tinha por lá. Bom, em Meca existe um grupo chamado de Famílias Protetoras da Caaba. Caaba é o centro de adoração, lá onde a gente tem aquele cubo preto e tal, em que as pessoas vão adorar. Na época anterior ao islamismo, a Caaba era um centro de adoração de vários deuses. Então existiam algumas famílias que serviam como protetoras para organizar o culto ali, organizar essa estrutura toda. E assim, muitas pessoas migravam para lá desses povos nômades. Também de lá saíam diversas caravanas de comerciantes para vários lugares do mundo árabe naquele momento. Essas caravanas levavam e traziam produtos. No meio dessa galera é que surge aí Maomé. Maomé é de uma família protetora da Caaba e acaba sendo também de uma dessas famílias de comerciantes. Um dos momentos em que ele se retira para período de reflexão e tudo mais, ele acaba tendo a visão de um anjo que apresenta para ele a ideia do Islã, que é a submissão, a retidão total, a Alá, né? E a Alá é esse Deus único e então apresentando um monoteísmo para o Maomé. Bom, Maomé retorna bastante impactado com a mensagem que recebe, resolve pregar em Meca o Islã, né, a retidão e que existe apenas um Deus, no caso Alá. Esse monoteísmo então não vai ser bem aceito pelas famílias de Meca, principalmente porque a gente pode pensar Meca como a cidade de Aparecida do Norte, por exemplo, para os católicos aqui no estado de São Paulo. É uma cidade que vive em função desse turismo religioso, né, movimentado pela Basílica. Seria como se, no caso, a Meca também girasse em função desse turismo religioso que as tribos faziam ali. Então você tem uma galera que acaba sobrevivendo em função disso. Então Maomé acaba sendo perseguido e vai se retirar para Medina. Esse ato é chamado de Aégira. A fuga de Maomé para Medina, que vai se tornar uma cidade importante para Maomé. Isso acontece em 622 d.C. Este é o ano 1 do calendário islâmico. É a partir desse ato da Égira que se conta esse calendário. Bom, o que mais é interessante a gente perceber nisso? Lá em Medina,
Maomé acaba conseguindo vários seguidores num período muito rápido. E já em 628, ele tem uma quantidade bem grande de seguidores, suficiente, por exemplo, para voltar para Meca, num processo que é chamado de jihad. Cuidado aqui, porque se interpreta muito o jihad como guerra santa, justificando os atentados terroristas e tudo mais. Essa é uma visão ocidental sobre um conceito islâmico, que significa, na verdade, um esforço de fé para propagação. E que não necessariamente tinha que ser a guerra a ferramenta utilizada. Não, nada disso. É um esforço de fé, de conversão às pessoas a jihad. Então, esse traço cultural islâmico de esforço, de conquistar a fé, hoje em dia vai ser associado à guerra em si, mas não necessariamente é isso. Muito bem, nesse esforço de Maomé, acaba-se que aos poucos as tribos vão de fato se convertendo ao islamismo. A gente tem um forte processo então de unificação da Península Arábica a partir disso. Muito bem, essa unificação política, portanto, tinha por base as instruções do islamismo. E quais são elas, né? Primeiro, existe apenas um Deus, Alá. Isso tudo contido dentro da declamação ou recitação chamada de Alcorão. O Alcorão guardaria ali então a revelação dada a Maomé. Além do Alcorão, a gente tem também as Sunas, que a Suna é tipo um conjunto escrito de tradição, de relatos, de palavras e de ações de Maomé. Aqui um detalhe importante. A minoria xiita, que é um grupo menor, acredita unicamente no Alcorão e interpreta de maneira mais rígida, ao pé da letra, o Alcorão. Os sunitas, um grupo muçulmano maior atualmente, interpreta a partir das sunas, então tem uma certa... é um pouquinho mais maleável na interpretação que faz. Para ter clareza mais ou menos, só para título de exemplificar, os xiitas vão ser grupos, por exemplo, em que as mulheres usam a burca, né, aquela vestimenta que cobre todo o corpo. Os sunitas vão acabar, nessas circunstâncias, as mulheres usando o véu, então, digamos, um pouco mais interpretativo, não tanto literal. Bom, além disso, é importante entender que existem preceitos. Um islâmico precisa cumprir os preceitos para que assim conquiste a sua vida futura. Quais são os preceitos? Primeiro, orar 5 vezes ao dia, apontado para Meca. Então, dá os horários, ele acaba apontando para lá. Normalmente tem um tapetinho, né, para achar. Tem até aplicativo do celular que indica a direção de Meca e você pode programar os horários para despertar. Tem que praticar caridade, o amor, né, dar esmolas e tudo mais. Precisa jejuar o mês santo, que é o mês do Ramadã, que vai dar mais ou menos em junho aqui para nós, junho, julho mais ou menos. Tem até um caso interessante que na Copa do Mundo, aqui do Brasil, alguns jogadores da seleção francesa tinham uma preocupação aí, se eles iam fazer a dieta da delegação ou não, né? E alguns jogadores liderados pelo Benzema falaram que eles iam fazer o jejum do Ramadã, mas que garantiriam que nada aconteceria. E não me engano, o Benzema fez um gol e acabou agradecendo a Allah pelas bênçãos concedidas e tudo mais. E também, pelo menos uma vez na vida, é necessário fazer peregrinação para Meca. Isso aqui é bem legal porque os muçulmanos acabam ajudando pessoas que não têm condições de peregrinar para Meca uma vez na vida, acabam fazendo vaquinha, essa coisa toda assim, para levar este pessoal. Bom, também vale dizer que é proibido representar Maomé e representar Alá. Então, por isso a gente tem aquele caso do Charlie Hebdo, o jornal lá da França, que acabava fazendo coisas desse tipo. Também fez com o cristianismo, enfim, bem ofensivo. Nada justifica os ataques que sofreu, claramente. Mas, enfim, é ofensivo para os muçulmanos a representação tanto do Maomé quanto de Meca. Bom, após a morte de Maomé, o que a gente vai ter é uma expansão muçulmana, né? Os sucessores de Maomé são chamados de califas e eles vão montar
califados, que são lideranças político-religiosas. Os califados começam na Península Arábica, mas vão se espalhar progressivamente, nessa ideia de espalhar o Islã. Com isso, essa expansão muçulmana vai acabar dominando todo o norte africano, além da Península Arábica, vai invadir territórios do Império Bizantino, vai acabar chegando na Europa, então norte da África, entra na Europa, ali na região de Portugal e Espanha. O avanço vai ser barrado em 732, quando na Batalha de Poitiers, Carlos Martel, lá dos francos, que a gente vai falar mais para frente, acaba resistindo ali no sul da França, e a expansão árabe vai ficar limitada então à Espanha. De qualquer maneira, o islamismo vai se tornar bastante importante e até o fim da Idade Média o processo de crescimento islâmico é bastante grande, inclusive são os turcos otomanos islamizados então que vão acabar conquistando Bizâncio e pondo fim à Idade Média. Beleza? Então, sobre o islamismo. Na sequência, a gente vai estudar agora o Império Bizantino e o Reino dos Francos. Sobre o Império Bizantino, o que é interessante a gente perceber e lembrar. O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, né? Quando você tem a divisão, a gente tem a sede em Constantinopla, que é Bizâncio e que hoje é Istambul, ali na região da Turquia. Então o Império Bizantino é a sequência desse Império Romano do Oriente, que era um império misto. Por quê? A religião é cristã, mas forte influência da cultura grega e por isso com valorização da filosofia também, e molde administrativo romano. Então, é um conjunto de coisas mesmo. Os imperadores do Império Bizantino seguem um molde, a princípio, da administração romana, mas com forte caráter religioso também. Eles são chamados de basileus. Os basileus são esses líderes do Império Bizantino. De todos eles, o maior destaque do Império, dentre esses basileus, vai sem dúvida nenhuma para Justiniano, responsável pelo Corpus Juris Civilis. E afinal, o que seria isso? O Corpus Juris Civilis é um corpo jurídico civil. É o sistema adotado em parte da Europa e da América Latina até hoje, inclusive, e que acabou tendo por base o direito romano e acabou sendo mantido pelo Império Bizantino. Muito bem, as questões entre o Ocidente e o Oriente, o Império Bizantino e o que acontecia na Europa acabam ficando tensas em algum momento. Por isso, no século XI, vai acontecer a primeira divisão da Igreja Católica com sede em Roma. Esse é o Cisma do Oriente. Essa primeira divisão vai criar um braço da Igreja Católica, agora chamado de Igreja Ortodoxa Grega, que inclusive vai ter uma autoridade, patriarca, na Catedral de Santa Sofia, lá em Istambul, né, em Bizâncio. Então essa primeira divisão é bem importante para a gente entender que o catolicismo que segue na Europa não vai necessariamente ter estruturas estáveis em outros lugares, como é o caso ali da região do Império Bizantino. E no lugar a gente tem então a ascensão dessa nova igreja, a Igreja Ortodoxa Grega, que vai ter seguidores até hoje e tudo mais. Bom, culturalmente o Império Bizantino é muito rico, com base religiosa, mas vai ter muito destaque os vitrais, né? Vitrais coloridos, feitos, né, mosaicos sem perspectivas. Então é bem legal essa cultura e vai ser uma marca registrada do Império Bizantino. A Catedral de Santa Sofia, por exemplo, vai ter vários vitrais desse tipo com forte base e influência religiosa. Além disso, o Império Bizantino se torna um centro de comércio muito importante, né? Associado aí até a Rota da Seda com a China, vinculando regiões da Europa com o mundo árabe também, né? O comércio ali com as cidades do norte da Itália. Então, bem importante de fato. Bom, e o Império Bizantino acaba caindo em 1453, esta data
1453, é a data de fim da Idade Média, e é exatamente quando o Império Turco Otomano então conquista Constantinopla, conquista Bizâncio e Istambul, e vai fundar um dos impérios mais duradouros também aí da história, que é o Império Turco Otomano. Beleza? Então no século XV, praticamente então, o Império Bizantino vai durar toda a Idade Média. Muito bem, e na Europa, que existia Roma antes, o que aconteceu? O que aconteceu é que aqueles povos chamados bárbaros acabaram se convertendo, né? Então são bárbaros cristãos. E de todos eles, o mais destacado vai ser o povo franco, que vai fundar um reino ali na região da França e acabando se espalhar um pouquinho mais. Bom, o que vai acontecer, né? Essa ideia de Estado e Igreja vai se somar. E a Igreja vai perceber na conversão dos bárbaros uma chance de se manter estável. Então, por exemplo, Clovis, ou Meroveu, líder dos francos, uma dinastia chamada Merovingia, vai se aproximar da Igreja e a Igreja se aproxima dessa relação como se fosse uma troca. A Igreja aceita essa questão dos germânicos e em troca recebe uma proteção, então, para se manter existente, né? Bom, a dinastia Merovingia não tem tanta habilidade de governança assim, mas vai criar um cargo importante, que são os mordomos do palácio. Os mordomos do palácio funcionam quase como um primeiro-ministro, que comandam todas as decisões práticas de fato. De todos os mordomos do palácio, o mais destacado vai ser Carlos Martel. E por que Carlos Martel se destaca? Justamente pela Batalha de Poitiers, de 732, como eu disse agora há pouco, vai ser a batalha que limita a expansão islâmica na Europa, lá no sul da França, impedindo um avanço islâmico pela região de domínio dos francos. Então, Carlos Martel acaba tendo bastante importância nisso. E é tão grande essa importância que o filho de Carlos Martel, aproveitando o prestígio que ele acaba tendo, né, que o pai acaba tendo diante da igreja, acaba articulando o início de uma nova dinastia, a dinastia Carolíngia. Então, o filho Pepino Breve, esse nome engraçadinho aí, acaba governando no lugar. E a dinastia Carolíngia vai ter muito destaque por causa de Carlos Magno. Carlos Magno, considerado aí o novo imperador do Ocidente, vai promover uma ampliação do reino, conquistando várias regiões, aproximando e tal, conseguindo ao todo montar 250 condados. Ou seja, ele tem um reino unificado, mas fragmenta isso em 250 condados para melhor administrar todo esse espaço da Europa Ocidental dominado pelos francos. Muito bem, e o que temos? Para que você tenha um controle regional, Carlos Magno criou os missi dominici, que deveriam circular por todo o território, trazendo informações, dizendo como estava, vendo a questão dos impostos, enfim. Então, parecia que a Europa viveria ali de novo um estágio de unificação bem interessante para crescimento e tudo mais. Tanto é que a gente tem um renascimento carolíngio. As cidades que no fim do Império Romano começavam a ficar vazias e algumas até abandonadas, voltavam a ter uma certa ideia de florescer. Surgem escolas, inclusive, nesse período, com um grande investimento cultural também. Então, de certa forma, um grande investimento assim, nessa estrutura que acaba estimulando estudos de matemática, de astronomia, ler-se textos gregos. Então, o nascimento carolíngio era um renascimento artístico, cultural, educacional. E que parecia que dava à Europa, de fato, algo mais próximo do que ela tinha vivido durante o Império Romano. Mas, com a morte de Carlos Magno, em 814, o filho, Luís o Piedoso, acaba não conseguindo manter a mesma dinâmica do pai e os 3 filhos de Luís o Piedoso acabam levando até
assinar o Tratado de Verdun. Neste tratado, em 843, decide-se por dividir o reino dos francos em 3 partes. A divisão do reino em reino ocidental, ali na região da França mais ou menos, reino oriental, na região da Alemanha, e a Lotaringia, na região da Itália. Essa divisão acaba levando a uma fragmentação e, consequentemente, ao declínio do império, porque não se controla mais da forma como se controlou antes. Dessa forma, a Europa vai virando uma coxa de retalhos. Coxa de retalhos mesmo. Esses reis enfraquecem, então, e no lugar vai surgir a ideia da castelania. O que é a castelania? Esses senhores de terra, que eram antes condados, agora vão exercer um poder, uma autoridade local muito forte. Então, cada vez mais os proprietários de terra exercem o seu poder local e o rei, num poder centralizado, acaba perdendo espaço. Os reinos divididos se enfraquecem cada vez mais e a Europa, então, fica muito fragmentada. A própria ideia de Estado-nação vai se fragmentando e praticamente deixa de existir por esse período. Então, durante aí o período de construção da Idade Média, no fim do Reino dos Francos, o que a gente tem com o Tratado de Verdun é uma fragmentação muito, muito grande do poder. Por isso, em torno do castelo ali, nessa ideia de castelania, os senhores locais acabam exercendo um poder praticamente soberano acima de qualquer coisa e o povo vai atrás em busca de proteção e vai encontrar nesses lugares, então, proteção em troca de serviços. E aí a gente entra no nosso último tema desta aula, que é a questão da Europa feudal, a construção do feudalismo. O que temos no feudalismo, afinal de contas? O que a gente pode entender nisso? E então, galera, para a gente fechar esta aula, então, nos falta aí falar sobre essa estrutura extremamente importante, que vocês não podem esquecer de forma alguma, que é a Europa feudal, o modelo econômico do feudalismo. Como todo modelo, você tem que lembrar que o modelo ele é econômico, mas também é ideológico, e também é político, também é social. É assim com o feudalismo, é assim com o mercantilismo, é assim com o capitalismo e vai ser assim com tudo. Então, o modelo ele nunca é só econômico, ele é também outras coisas. Vamos entender o que é essa estrutura, então, do feudalismo. Bom, basicamente, como eu estava dizendo, a fragmentação do reino dos francos leva à ascensão do poder local. E quem são esses caras? São os donos do castelo, que vão mandar na bagaça toda ali regionalmente. São senhores feudais que possuem terra, fazendas gigantes, e vai ter uma galera que vai lá desesperada pedindo, por favor, me proteja, eu ofereço qualquer coisa. E eles vão falar, eu protejo, eu quero que vocês trabalhem para mim. E assim vai construindo esse processo. Isso ao longo de toda essa metade da Idade Média. E acima de tudo isso a gente tem a igreja, claro, com poder universal, que vai dar toda a dinâmica, toda a característica para essa Europa medieval. Bom, no feudalismo, a terra tem uma importância extrema, então ser dono de terra é o grande lance, de você ser um senhor feudal, portanto. A sociedade tem baixa ou praticamente nenhuma mobilidade social, o que significa que você está vinculado ao seu nascimento e não à posse. Então não adianta você ser rico se você... Também é difícil ser rico, obviamente, nascendo como camponês. Mas enfim, você é marcado pela sua função dentro dessa sociedade e não por aquilo que você pode exercer ou ser. Você é marcado pela função pré-determinada religiosamente. A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, tudo é marcado por uma relação pessoal muito forte. Então isso é super forte. A gente vai ver aqui embaixo que existe uma relação horizontal e relação vertical, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Super fragmentado, então uma fragmentação política gigante, o que fortalece o poder dos senhores feudais e enfraquece dos reis medievais, e uma importância da religiosidade cristã
pairando sobre tudo isso, justificando tudo o que está rolando neste período. E na prática econômica, como é que funciona? Muito simples. É um processo de ruralização. Então as coisas funcionam no campo. Tudo é a partir do campo. As cidades quase inexistem. Quando existem, são bem pequenininhas. Atividades comerciais, como comércio, atividades comerciais básicas de cidade, por exemplo, são muito raras, bem pequenininhas. O que a gente tem são, no máximo, feiras locais e um comércio itinerante para vender o quê? O que sobra dos feudos, porque a produção é próxima à autossuficiência, ou seja, se produz o que se consome, tem uma baixa produtividade, mas às vezes sobra um item ou outro, e aí você acaba trocando ele por outro produto. Não tem moeda, se troca ali produto por produto. Também tem um problema, os feudos plantam alguns itens, então para você adquirir itens que você não planta, necessariamente as feiras ocupam um papel importante nisso. É tipo a sua feira de domingo mesmo, que você vai lá comprar pepino, abacaxi, verdura, mandioca e tudo mais. A feira funcionava mais ou menos assim. Obviamente, sem tanta variedade de produtos, mas ela funcionava dessa forma mesmo. Muito bem, e a sociedade? A sociedade é uma sociedade de ordens ou estamental. Olha que loucura. A igreja justificava isso dizendo o seguinte: Deus assim quis essa sociedade e uns nasceram para orar, o clero. Uns nasceram para lutar, serem cavaleiros, os nobres. E uns nasceram para trabalhar, para ralar, que são os servos. E como que justificava isso? Simples assim. Eu oro para que a sua vida seja boa. Eu luto para te proteger. E você trabalha para sustentar a gente. Então, a relação funcionava desta maneira. Nasceu servo, você tem uma função social muito importante de manter as outras ordens alimentadas com o seu trabalho. Não preciso nem explicar, né, galera, que a divisão aí era bem injusta no fim das contas e os servos penavam demais com condições de vida muito precárias, em condições assustadoras, beirando sim a fome em vários momentos do ano. Bom, baixa ou quase nenhuma mobilidade social. Você devia torcer para nascer aí como um nobrezinho, que aí como primeiro filho você herdava a terra do seu papai e você seria um nobrezinho com terra. Se você fosse o segundo filho, bom, você seria um nobrezinho que não teria terra, você ia para a igreja então. Você ia ser um padre, um membro do clero, que não ia ter terra, mas ia viver muito bem, porque a igreja te sustentaria tranquilamente. Agora, se você fosse outro nobrezinho, filho do pai, que já deu a terra para outro e já foi para a igreja, sinto muito, mas você ia ter que lutar pela sua terra. Portanto, existiam conflitos o tempo todinho entre senhores feudais tentando conquistar territórios de um para outro aí. E tudo isso justificado pela religião, obviamente, que dizia, está tudo certo, porque se você pena aqui na terra, não se preocupe, lá no céu vai ficar tudo melhor, só cumpra a sua função direitinho que você não vai ter arrependimentos nenhum. Tudo isso justificado nas missas, então a vida seguia feliz e contente, quer dizer, para alguns felizes, para outros nem tanto, mas a vida seguia assim. Bom, e nós temos dois modelos de relações que aconteciam entre as pessoas. Relação horizontal e relação vertical. Na horizontal, porque era uma relação entre nobres. A troca entre nobres funcionava de que forma? Com suzerania e vassalagem. O suzerano é um líder feudal com maior prestígio e poder. Ele pode ter mais terras, ou ele pode ter mais soldados que trabalham para ele ali, né, vinculados a ele. Enfim, ele é um senhor feudal de maior peso. O vassalo é um senhor feudal menorzinho, que pode acabar recebendo o seguinte: esse vassalo, ele pode ter terra recebida pelo próprio suzerano, ou ele já tinha um feudo e acaba se vinculando a esse suzerano para acabar tendo maior proteção, inclusive nas guerras feudais.
Isso vem de uma relação germânica chamada de comitatus. O comitatus, ele tem uma estrutura seguinte. Então assim, ó, pessoal, isso vem de uma relação germânica chamada de comitatus, que era a relação entre o chefe tribal e seus guerreiros, uma relação ali de entrega, de doação, de fidelidade. Da mesma forma que vai acontecer entre suzeranos e vassalos. Os vassalos lutam pelo seu suzerano. Como eles são os nobres, né, e só a nobreza luta, então eles cedem a sua espada para os seus suzeranos. A gente pode entender o seguinte, que um suzerano poderoso seria tipo um rei medieval mesmo, porque ele acabava concentrando vários senhores feudais debaixo do guarda-chuvinha de poder dele ali. A partir dessa relação, então, que vinha lá da estrutura germânica de comitatus. Já entre senhores e servos, o que rolava era uma relação vertical, chamada com base no colonato, que é uma relação lá de Roma, que é o vínculo da pessoa à terra. Então, ela é vinculada ao lugar onde ele nasceu. E é o que vai acontecer. Os senhores ofereciam proteção para servos, em troca os servos ofereciam trabalho para os senhores. Mas não podia simplesmente virar as costas e ir embora. Você ficava vinculado a isso também com uma relação de fidelidade. Por isso que eu disse que a gente tem uma importância grande nas relações pessoais. Esses acordos são acordos que precisam ser honrados. Mas no caso dos servos, eles tinham obrigações de serviço. Por exemplo, parte dos dias da semana, o servo dedicava nas terras do Senhor, chamado de corvéia. Esse tempo, então, você tem 7 dias, um dia é descanso, porque tem que ir na missa e coisas assim. Dos 6 dias se divide alguns dias para o Senhor e alguns dias na própria terra que o servo recebeu ali para poder morar e podia cultivar umas coisinhas para ele. Bom, vamos lá, né? O que a gente tem então? Nesse sistema, a corvéia acabava sendo dias dedicados à própria fazenda do Senhor. Agora, os outros dias que eu dedico àquilo que eu tenho de terra, tipo emprestada, em troca do meu trabalho para o Senhor, parte do que eu produzi, eu tenho que mandar para o Senhor. Vamos supor que eu fiz um saco, 10 sacos, sei lá, 10 sacos de arroz. Parte da minha produção eu tenho que necessariamente mandar para o Senhor, como se fosse um imposto de eu estar ali mesmo, é uma obrigação. Então, dos 10, vamos supor que eu mando 2 para o Senhor. Além disso, se o pai morre, tem um imposto que tem que ser pago, e quando eu digo imposto, é sempre em produtos, porque não tem dinheiro, para que os filhos pudessem continuar com a terra por lá. É chamado de mão morta. Da mesma forma, quando se nasce alguém, um bebezinho, né, se paga o censo, porque daí é mais gente para comer, mas que não trabalha. Então, tem o censo. Além disso, para usar estradas, carroças, moinhos, fornos, o servo tem que pagar um lance chamado de banalidade. A banalidade é esse complemento que ele precisa também, em forma de produto, mandar para o Senhor para poder usar itens básicos para ele produzir. Ou seja, no resumão dessa bagaça, o que rolava? O servo estava sempre danado, porque ele tinha que entregar muita coisa para o Senhor, que acabava concentrando muito alimento, enquanto os servos viviam em situações muito precárias. Piorando tudo isso, sem comer direito, em condições de higiene muito, muito ruins, já que nos espaços, nas casas, às vezes conviviam animais, tinha lá uns porquinhos para você criar ali, uma vaquinha e tal, era no mesmo espaço onde as pessoas viviam, a situação do servo era muito tensa. Aliás, sobre higiene, a vida dos senhores também não eram lá essas coisas não. Imagina aquele cara, aquela armadura brilhante e bonitona, ele não se dava ao trabalho de tirar aquilo com frequência para tomar banho. Então, as condições de higiene da Europa eram bem nojentas. E quando eu digo nojentas, extremamente nojentas. Os castelos medievais são bem feios, são escuros, úmidos,
e um paraíso delicioso para bactérias proliferarem rapidão. Não à toa, mais para frente a gente vai falar de epidemias, a mais famosa delas, a peste negra, transmitida justamente por essas condições de higiene nada saudáveis, que vão ser levadas do campo para cidades mais à frente. Para a gente fechar, é legal lembrar que tudo isso está debaixo, então, do poder da igreja, que acabava tendo um domínio ideológico, com um discurso que fazia, então, sobre a questão da própria sociedade, como Deus justificava essa sociedade, reforçado por um intenso poder político, a influência que ela tinha sobre os senhores feudais era muito grande, e como os reis medievais tinham fragilidade, acabavam se associando à igreja para ter esse poder maior mesmo, e o forte poder econômico, porque a igreja emerge do Império Romano como detetora de terras, e chega a ter, em momentos da Idade Média, que 1/3 das terras da Europa são terras da igreja, ou seja, é uma estrutura extremamente poderosa e por isso acaba exercendo toda essa influência. Galera, é isso aí, feudalismo então, dividido em partes para ficar fácil de entender. A gente encerra assim então a Alta Idade Média. Na próxima aula a gente continua falando de Idade Média, mas agora de outras características, como por exemplo as cruzadas. Valeu pessoal, até a próxima!